Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos, como sempre, aqui aos nossos vídeos e tutoriais do Projeto Autocriativo, Nós estamos aqui na nossa aula de número 10 do seu curso Desenho da Construção Civil. Estamos aqui numa etapa bastante interessante do nosso curso, onde nós estamos trabalhando com algumas representações gráficas. E hoje não seria diferente, mais um tema muito importante aí dentro do nosso curso, que é relacionado à parte de cotas, ou cotagem aí dos desenhos. Bom, antes de iniciar a videoaula, eu quero agradecer por você ter chegado aqui até a nossa aula de número 10, ter aprendido aí todo esse conteúdo. Esperamos que esse material esteja te auxiliando aí a ampliar, os seus conhecimentos, te auxiliando aí nos seus futuros projetos que você venha desenvolver, ou algum sonho que você tenha de entrar numa escola de desenho, numa escola técnica, ou num curso de edificações, uma faculdade aí de engenharia ou arquitetura. Ficamos muito felizes pelo seu empenho, Nós aqui da Autocriativo procuramos passar esses conhecimentos aí justamente, para que esse material venha te auxiliar aí, não somente, particularmente falando, mas que você venha através aí do seu conhecimento ajudar, aos seus entes queridos, aos seus familiares, as pessoas que o cercam, porque através desses conhecimentos você vai aí, consequentemente ser um bom profissional, consequentemente ser uma pessoa que estará sempre envolvida, com essa área aí da construção civil, que é a área de desenvolvimento de projetos, e é sem dúvida uma área bem, podemos dizer assim, rentável aqui no Brasil. Como eu comentei no começo do curso, você tem aí uma grande gama, um leque muito grande de possibilidades de trabalhar com os desenhos da construção civil. Sejam eles em papéis, sejam ali diretamente no papel, ou seja, diretamente utilizando softwares. Esse curso aqui ele vai te auxiliar, a que você tenha essa noção, esses conhecimentos relacionados ao desenho, e a partir daí, você tem uma certa bagagem, um certo conhecimento para evoluir, para crescer também no desenvolvimento de projetos através de outros softwares. O nosso software básico aqui do nosso curso é o AutoCAD, mas vocês vão perceber que ao utilizar o AutoCAD vai ser a chave também para os seus conhecimentos, em alguns comandos e algumas ferramentas que você vai posteriormente utilizar em outros softwares aí também relacionados a essa área. E em nome aqui da equipe Autocriativo, eu quero dar aí os parabéns para você ter chegado até aqui a nossa aula de número 10. Permaneça-se firme no seu propósito, temos muitos assuntos interessantes, muita coisa ainda você vai ver aqui e você vai perceber que você estará aos poucos, evoluindo, e aos poucos, quando você chegar lá na última aula, você vai falar, puxa vida, eu não tinha noção nenhuma de desenho, não tinha nem ideia de como funcionava, e agora eu já tenho aí um certo conhecimento para poder desenvolver aí os meus pequenos projetos, tá bom? Pessoal, então nós ficamos devendo aí para vocês mais alguns detalhes referente à planta baixa que nós havíamos feito na aula anterior. Já vou deixar aqui na tela o tema que nós vamos conversar agora, mas vamos dar um pulinho lá no AutoCAD. Eu quero passar mais alguns detalhes referente àquela planta, e fazer um comentário a respeito do corte, da inserção das janelas, e já vamos utilizar aquele mesmo desenho no final dessa aula para a gente cotar, e eu vou estar mostrando para vocês ali como fazer a cotagem daquele projeto. Então vamos lá para o nosso querido AutoCAD. Ok, pessoal? Bom, eu estou aqui utilizando o AutoCAD. Como você sabe, eu já venho comentando aí desde o começo do curso, eu estou utilizando o software aqui para efeito didático, aí, para efeitos de explicação. Se você já tem o AutoCAD, então fica mais fácil, você já pode desenvolver. Mas também, como eu comentei, procure já deixar aí o software instalado no seu computador, porque mediante aí, acho que na aula 14 e aula 15, nós já vamos pegar definitivamente todos os desenhos no software, tá bom? Pessoal, eu fiz uma mudança naquele desenho que nós tínhamos feito ali na aula de número 9. Na verdade, é o mesmo projeto. A única coisa que eu fiz, eu peguei aqui, trouxe a porta da cozinha, eu coloquei ela para cá. As duas portas dos dois dormitórios eu juntei aqui, uma do lado da outra, formando aqui uma espécie de um pequeno hall. Fiz aqui uma inserçãozinha de um banheiro, A casa ela precisa ter o banheiro, não tem jeito.
Fiz aqui a portinha, ó, no banheiro aqui nesse posicionamento. Poderia também ser aqui, não tem problema nenhum. E simplesmente abri aqui, ó, uma porta da saída para a cozinha, né, para essa lateral da casa. E fiz a inserção de todas as aberturas dos vãos das janelas. Tá bom? Se você tem o AutoCAD já instalado, você vai observar aí que dentro da pastinha da aula 10, você já vai encontrar esse arquivo aqui. Tudo bem? Se você quiser abrir, você já pode continuar a partir daqui. Eu vou fazer aqui, ó, pequenas explicações referente a esse desenho. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, esse desenho aqui, como eu comentei na aula anterior, é para que você entenda o processo de desenvolvimento das plantas baixas. Nós não vamos utilizar esse desenho aqui como base do nosso curso. Por quê? Nas aulas de AutoCAD, nós vamos voltar com a criação das camadas, com as criações das layers, né, que são as linhas que fazem parte do projeto. Você vai aprender a criar um estilo de cota, você vai aprender a criar estilos de texto, simbologias. Ou seja, então tem muita coisa ainda que você precisa aprender, os comandos de desenho, os comandos de modificação. Então nós vamos voltar com outro projeto um pouquinho mais complexo que esse, e aí sim você vai fazer diretamente o seu projeto no software, tá bom? Se você estiver praticando aí no seu com um papel, né, com a lapiseira, basta você apagar as partes aqui, né, ou refazer um novo desenho, né? É sempre importante, pessoal, que o desenhista ele veja e analise, né, o layout, o modelo que ele vai desenvolver a planta, para que o projeto tenha aí um determinado conforto, né, para que as pessoas tenham uma maior acessibilidade dentro da casa. Então eu fiz essas mudanças aqui, né, eu acredito que ficou um pouquinho melhor do que a anterior, apenas aí para efeitos de explicações. E aí o que acontece? Nós vamos inserir aqui rapidamente as janelas, você vai ver como que é simples, e aí você também já pode ir inserindo aí, caso você esteja fazendo no papel. Observe que para fazer o imóvel, primeiramente você faz todo aquele contorno que eu falei para vocês, as paredes externas. Depois você faz as paredes internas, tudo bem? Depois você abre os vãos. Então, para que você abra os vãos e o seu desenho não fique feio, é importante, né, caso você esteja fazendo no papel, que você utilize linhas finas. Depois que você tiver certeza de que seja exatamente isso que você quer, aí você apaga com cuidado com a borracha e faz também já a abertura dos vãos. Outra coisa importante, pessoal, quando você vai desenvolver o seu projeto, é importante que você deixe o seu desenho dessa maneira aqui, ó, com todas as linhas que fazem parte da alvenaria, né, que é a parede, já tudo pronto. Não se preocupe em fazer porta agora, não se preocupe em inserir piso, nada disso. Primeiramente você faz isso daqui, ó, tá bom? Você desenvolve todas as paredes do seu projeto, tanto em softwares como também no papel. Tá bom? Depois que você fez tudo isso daqui com a espessura correta, com a camada correta, né, ou com o grafite correto, aí você vai partir para as próximas etapas. Qual é a próxima etapa? A gente já pode definir aqui o posicionamento das janelas. Ok? Eu vou selecionar aqui uma camada de janela que eu deixei já desenvolvida. Vocês vão entender também o que é isso, camada, tá bom? Bom, a janela é bem simples. Aqui você vai passar uma linha, ok? E aqui você vai passar uma outra linha, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, deixa eu só voltar aqui novamente, ó. Observem que a alvenaria aqui, ó, a parede, eu fiz também o acabamento da janela, ó, com a camada, né, ou com a linha de alvenaria, tá bom? Esse acabamento aqui, ó, é importantíssimo deixar feito, tá bom? Porque a janela, ela vem aqui depois. Ou seja, então essas duas linhas da janela, na verdade, isso daqui ainda não é a janela. Isso daqui é a aresta que a gente está vendo ali, ó, do peitoril, tá bom? Isso aqui é o muro mais rebaixado da janela. Agora sim a gente vai fazer a janela. Por exemplo, eu vou utilizar aqui um comando e aí eu vou digitar aqui, ó, 0.075, que é 7,5 centímetros, tá bom? Vou apertar o Enter e aí sim eu faço, ó, essa linha para cá e essa linha para cá. Essas duas linhas aqui, ó, interna, é a representação da janela. Essas duas de fora aqui, ó, apesar de estar no mesmo estilo de linha, na verdade, faz a representação da aresta. Aí você percebeu que eu digitei 0.075. Aí você vai falar assim, poxa, Ailton, mas por que ponto?
né? Nos números a gente não utiliza vírgula. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma linha. Eu quero que essa linha aqui tenha, por exemplo, 1,5 metro. Aí eu digito 1,5. Aí você vai falar, poxa, mas não é vírgula aqui? Sim, é vírgula. O correto é vírgula. Porém, pessoal, no AutoCAD, a gente utiliza ponto. Por quê? Vocês vão entender futuramente, eu vou explicar para vocês, que no AutoCAD, quando você utiliza a vírgula, ele muda de eixo. Porque o AutoCAD ele é baseado em eixos. Vocês vão entender isso aí também. Todas as linhas que são feitas na horizontal são baseadas pelo eixo X. Ok? E todas as linhas que são feitas na vertical são baseadas pelo eixo Y. E o AutoCAD precisa de uma instrução. E essa instrução de troca de eixo é feita através da vírgula. Então, se você digitar aqui, ó, 1,5, ó, observem que ele trocou de eixo aqui, ó, não dá certo. Tá vendo? Ó? Na verdade, então, você precisa digitar o ponto. Isso no AutoCAD. Lembre-se que as linhas de chamada, cotas, tudo que você vai inserir no projeto é realmente com vírgula. Tá bom? Tudo bem? Então, aqui simplesmente vou fazer isso. Ó. Aqui eu vou pegar uma cópia, vou inserir rapidamente aqui, pessoal, as janelas no projeto. Tudo bem? Não tem muito segredo. Dessa maneira, e você vai inserindo aí também, ó, rapidamente, fazendo aqui bonitinho, ó. Deixa eu só fazer a linha da janela aqui. Fazer aqui do banheiro, ó. A gente passa uma linha daqui até aqui. Tudo bem? E aí eu vou fazer aqui esse acabamentinho da janela aqui, ó. Isso aqui é um projeto legal para ser apresentado em prefeituras. Casos de projetos executivos, né? Existe um detalhamento aqui, a parte da moldura da janela, né? A abertura, a maçaneta e assim por diante, tá bom? Eu vou inserir aqui rapidamente. Ok, inseri aqui as janelas do nosso projeto. Agora a gente vai inserir a porta. A porta, pessoal, é o seguinte. A porta nada mais é que um pequeno retângulo, né? A gente precisa definir a espessura da folha da porta. Pode ser 5 centímetros ou pode ser 3 centímetros. Agora, só um detalhe. Foi bom até eu lembrar disso. Ó, por exemplo, ó, eu sei que essa porta minha aqui, ó, ela tem 0,8, né? Ou 0,8 metros ou 80 centímetros, tudo bem? Lembra-se que eu comentei com vocês que quando vocês estão trabalhando com escalas, vocês precisam utilizar a escala que está realmente no escalímetro, não é isso? Ou seja, então se você está fazendo já diretamente no papel e você vai fazer uma porta de 80 centímetros, não é verdade? Então você vai utilizar exatamente o que já está aí no seu escalímetro. Por exemplo, você está fazendo um projeto numa escala 1:50, então você vai pegar aí, ó, você pode observar no escalímetro, que você vai contar até a metade, você tem meio metro. Aí você vai pular 2 casinhas, você tem 60, mais 2 casinhas 70, mais 2 casinhas você tem 80. Então você já faz diretamente no escalímetro o 80 centímetros. Aqui, como eu comentei, estou dentro do software AutoCAD, eu já digito a medida direto. Tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, uma porta. Ó, vejam só, vou fazer o retângulo, o AutoCAD pede primeiro a medida da folha. Então eu digito aqui, ó, 0,03, que é o tamanho da folha. Tudo bem? Ele me pediu essa medida aqui, ó, horizontal. Tudo bem? Eu preciso, como eu estou indo para a esquerda, eu preciso pôr um valor negativo. Agora sim eu utilizo a vírgula para me trocar de eixo e aí eu coloco, ó, a altura da porta. A altura da porta é 0,8. Tudo bem? Enter, ó, ele já faz a porta bonitinho aqui. É bem mais prático, né, pessoal? Utilizar o software, mas vocês vão aprender tudinho isso, tá bom? Eu vou utilizar aqui um comando para fazer um arco. E aí rapidamente, ó, você vai utilizar aí, no caso, no papel, você vai utilizar um compasso, ok? Você pode utilizar um compasso ou utilizar um bolômetro para fazer esse arco aqui, ó. Eu vou mudar esse objeto, essa porta, vou colocar aqui na camada que eu criei porta. Então vocês podem observar que é bem simples a criação da porta, ó. Você faz aqui apenas um retângulo, ó, pegando bem no cantinho da boneca, tudo bem? E depois você puxa um arco, ó, encontrando aqui, ó, o outro batente da porta,
tá bom? Lembrando que todas as portas, ó, elas abrem nesse sentido aqui, ó, para encostar na parede. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, nosso pequeno projeto, a planta. Já desenvolvi aqui as janelas, né, e as portas, ó, seria aqui em todo o projeto, ó, bem simples, tudo bem? Isso daqui é o básico que você precisa saber para desenvolver aí a sua planta baixa. Agora, se você tem essa noção, né, ou aquela noção que eu mostrei para vocês ali de desenvolver o corte, o que é o que você tem que imaginar? Eu vou apenas passar aqui uma pequena introdução, né, para que vocês tenham essa visão novamente, e nós vamos já dar início aí às explicações de cotas, tudo bem? Ou seja, ó, por exemplo, eu peguei o meu projeto, estou utilizando, vendo ele de cima, não é isso que você aprendeu na aula anterior? E aí eu vou passar uma linha de corte aqui, ó. Eu vou determinar que minha linha esteja passando aqui, tudo bem? E eu vou determinar também, ó, deixa eu só fazer um elemento aqui para que vocês entendam. Eu vou pegar aqui, ó, e vou determinar que o meu campo de visão, ó, seja esse daqui, ó, olhando para cima. Ou seja, onde está passando aqui a linha de corte, ó, eu corto o projeto. Tudo bem? Literalmente falando. Ou seja, se a linha de corte está passando nessa parede, o que eu vou ver? Eu vou ver a espessura dessa parede. Se a minha linha de corte está passando aqui pela porta, eu vou ver a espessura da porta cortada. Essa entrada aqui, ó, para quem vai para a cozinha, eu estarei vendo ela de frente. É uma porta também com altura. Nessa seção aqui, ó, eu estarei vendo toda a porta e aqui eu estarei vendo a linha. Tudo bem? Isso é a ideia do corte. A ideia da fachada, pessoal, é exatamente a mesma coisa, porém, a sua linha de corte, ó, ela está para fora do desenho. Ou seja, o que você está vendo aqui do lado de fora? Você estará vendo, ó, essa quina da parede, você estará vendo essa porta, você estará vendo a janela, tudo bem? Ali com a altura. Essa seção aqui você estará vendo toda a parede e aqui, finalizando, você estará vendo essa aresta aqui. Tudo bem? Isso é a lógica dos cortes. Nós vamos voltar com esse assunto futuramente, assim que você tiver passado pela etapa aí de desenvolvimento, né, e conhecimento do AutoCAD, e aí vocês vão entendendo em maiores detalhes, tudo bem? Já já nós vamos voltar aqui com esse desenho, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão cotar esse pequeno desenho aqui. Vamos voltar lá para a nossa lousa. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje é relacionado à parte de desenvolvimento de cotas, né, ou cotagem. Cota, pessoal, é exatamente isso daqui, ó. Você tem um desenho, né, que você desenvolveu, ó, e aí você precisa mostrar para quem vai desenvolver essa peça, né, ou para quem vai desenvolver o seu projeto, qual é a exata medida desse desenho. E isso é mostrado, ó, através desse camaradinho aqui, ó, chamado de cota, esse conjunto aqui, ó, de linhas, o valor e a linha de chamada. A cota ela é dividida em três partes. A linha de cota, ó, que é exatamente essa linha aqui, ó, tudo bem? Depois nós temos linha de extensão ou linha de chamada, que é esse camaradinho aqui, ó, tudo bem? Observem, ó, que ele não encosta no desenho, tudo bem? Para que o desenho fique bem disposto, né? A linha de chamada ela não encosta. E depois nós temos aqui o valor numérico. Independente do valor de escala que você esteja trabalhando, né? Seja escala 1 para 100, seja escala 1 para 20, pessoal, não importa. As cotas, elas têm que ser a representação real do desenho. Suponhamos que você tenha uma casa, que a casa tem 45 metros na lateral. Você faz o seu desenho em escala, mas o valor que aparece lá na cota tem que ser a medida real do projeto. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo slide aqui, ó. Então, você conheceu aqui quais são, né, as partes da cota. Esse símbolo que aparece aqui, ó, está mostrando uma flecha. Geralmente, essas flechas elas são utilizadas em projetos mecânicos. Tudo bem? Quando nós passamos para um projeto da construção civil, nós utilizamos essa opção aqui, ó, chamada oblique. Se você estiver utilizando no papel, esse oblique tem que ser, né,
para ficar bacana, todos eles no mesmo sentido e utilizando um esquadro de 45 graus. Alguns projetos não é muito aí, recomendável, mas você vai encontrar em alguns projetos esse estilo aqui é feito com ponto, tá bom? Não é incorreto, mas o mais usual é o oblique. E em projetos mecânicos, né, ou projetos aí de outras áreas, é com frequência utilizado aqui, ó, esse formato de flecha. Tudo bem? Bom, agora o que o desenhista ele precisa se preocupar, né? Você precisa se preocupar com a distribuição clara e precisa. Ou seja, você precisa fazer as suas cotas de forma que elas não fiquem muito encaixotadas umas nas outras. Isso serve quando você, às vezes, né, não tem essa condição, às vezes o seu desenho é muito pequeno, então o que você faz? Você reduz o tamanho do texto. Ou seja, então você precisa distribuir as suas cotas de forma clara e precisa. Ou seja, você precisa clicar e desenvolver as suas linhas de chamada perfeitamente no local correto, ok? Mostrando exatamente qual a medida do desenho. Eu vou mostrar para vocês ali já no desenho que nós estamos fazendo ali na plantinha baixa, que as cotas internas, ó, elas ficam nesse posicionamento, né? Você mostrando ali a medida da janela, a medida da parede, e depois você vem com a medida externa aqui, ó, total do objeto ou da casa, tá bom? Outro detalhe, né, que você aí que já é desenhista, não pode encostar as cotas no desenho e evitar, né, perdão, a inserção interna. O que é isso? Ó? Observem aqui nesse desenho de exemplo que as cotas estão todas para fora do desenho. Agora você há de convir comigo, se você colocar a cota para o lado de dentro, o seu desenho vai ficar poluído, né? A pessoa vai se confundir o que é desenho, né? O que é linha de desenho com o que é linha de cota. Então procure, ó, colocar as suas cotas para o lado externo do desenho. E também evite que a cota encoste no desenho, para que também não seja confundido, né, linha de chamada com a linha do desenho. Não repetir. Ou seja, se você colocou aqui, ó, por exemplo, o desenhista colocou aqui, ó, 490 milímetros desse lado, se ele colocasse aqui novamente do outro lado, não seria uma cota repetida? Então, não há necessidade. Não é proibido, pessoal, mas evite, tá bom? Para que o seu desenho não fique poluído aí, cheio de informação, tá bom? Outro detalhe importante, você não pode esquecer de inserir informação. Existem algumas opções, principalmente em desenhos mecânicos, que é a supressão de cotas, né? Isso daí é algumas instruções para que quem já está vendo o seu desenho, automaticamente através de uma cota, ele já consegue entender, né, aquela outra parte do desenho, então você faz uma supressão ou uma exclusão de informação. Mas em projetos da construção civil, o ideal é que você não esqueça de nenhuma parte, porque às vezes uma cota que você deixar de inserir no seu desenho vai prejudicar todo o seu desenho. Aí a pessoa que vai construir ali, o pedreiro, né, o mestre de obra, vai ficar faltando aquela informação e aí corre o risco do seu projeto não dar andamento porque está faltando uma informação importante, tá bom? Então evite inserir muitas cotas repetitivas e evite também faltar informação. Outro detalhe, não cruzar. Evitar, pessoal, o máximo possível de cotas se cruzando, ok? E se caso também não houver a possibilidade, né, elas terem que cruzar, né, ou ter uma linha de chamada, alguma coisa nesse sentido, eu vou explicar aí para vocês como que vocês vão quebrar a linha de cota, para que a linha não fique também cruzando uma sobre a outra, tá bom? Então essas dicas aqui são importantíssimas, são as recomendações ao cotar um desenho, tudo bem? Se você tiver dúvida, pause a videoaula, pratique, vá fazendo aí os seus desenhos, faça um desenho simples, um quadradinho, alguma coisa, e vá cotando ele para que você tenha já essa pequena noção. Na sequência agora eu vou pegar alguns desenhos com vocês. E eu vou fazer algumas cotas para que vocês tenham essa noção de conhecer aí as cotas.
Bom, existem, pessoal, vários estilos de cotas. As principais, né, ou podemos dizer assim, as mais conhecidas são essas daqui, ó. O formato, né, o estilo linear, alinhada, tudo bem? Ó, eu coloquei a palavra alinhada, mas você vai encontrar aí em algumas enciclopédias chamada alienada, tudo bem? Mas utilize aí, ó, a opção alinhada. Temos também o estilo angular, comprimento do arco, raio, diâmetro, ordenada e com desvio. Esses formatos aqui, ó, são exatamente as que você vai conhecer ali depois, futuramente no AutoCAD, tá bom? Eu vou explicar agora para vocês uma por uma. Então, eu vou lá no AutoCAD novamente, vou fazendo alguns pequenos desenhos e aí eu vou cotando e explicando para vocês uma a uma. Tudo bem? Bem, pessoal, eu deixei aqui, ó, alguns desenhos, né, algumas formas bem simples aqui para que vocês entendam como que vocês vão cotando. Ó, eu deixei aqui primeiramente um retângulo, né? E aí eu vou inserindo aqui as cotas e já vou fazendo alguns pequenos comentários. A primeira que nós vamos utilizar aqui é a cota linear. A linear, pessoal, ela é utilizada para linhas que estejam perfeitamente na ortogonal, né? Ou na horizontal e vertical. Tudo bem? Ó, você vem aqui, você utiliza mostrando a distância da linha, né, do projeto, ó, né, mostrando exatamente aqui, ó. Tudo bem, ó? Existe uma distância para que não encoste no desenho, tem a linha de chamada, a linha de cota e o valor aqui, ó, da descrição dessa cota. Então, a linear é exatamente isso. Não tem muito segredo, então você vai apenas mostrar onde as distâncias, né, mostrar qual a medida desse desenho. Uma dica importante, se você estiver fazendo no papel, utilize linhas bem finas e suaves, ó, evitando encostar no desenho, né? E para que também você não venha depois fazer aí, ter que apagar e o seu desenho também ficar manchado. Lembrando, aqui eu estou utilizando o formato de letra Arial, né, aqui no exemplo, mas de preferência é o ideal que você utilize também nas cotas o formato que eu tinha mostrado ali para vocês, né, com letra técnica, tá bom? Outra dica importante também, evite que o número fique pegando na linha de cota, perfeito? E uma coisa muito importante, tá bom? Agora eu vou falar para você algo bastante importante. As cotas, pessoal, elas são inseridas na parte de cima, nessa linha aqui, ó, horizontal, eu coloco a informação para o lado de cima. Quando a linha ela é vertical, eu coloco para o lado esquerdo. O texto também tem que ser legível para quem está olhando aqui, ó, nesse posicionamento, tudo bem? E também nesse posicionamento. Ou seja, evite colocar o número abaixo da linha de cota ou o número de ponta cabeça. Evite colocar o número para o lado direito da linha de cota e também ele no posicionamento invertido. Então, deixe exatamente desse jeito que está aqui, tá bom? Como eu comentei anteriormente, evite fazer a cota para o lado de dentro do desenho também. Tudo bem? Essas são informações importantíssimas aí que vai te auxiliar bastante na hora que você for cotar os seus projetos. Agora, nesse estilo de trabalho, ó, quando você tem, né, uma parte menor para ser cotada e depois você tem uma parte maior, você vai fazer apenas isso daqui. Ó. Você vai cotar a informação menor primeiro, ó, tudo bem? Dessa maneira. E aí depois você vai cotar a informação aqui, ó, dos vãos, deixando de forma que as cotas fiquem todas, ó, perfeitamente alinhadinhas, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, aqui dessa maneira e aqui também, ó. Tá joia? Dessa forma. Ou seja, você dá uma informação aqui, ó, mostrando que aqui tem uma determinada abertura e depois o restante da parte externa do desenho. Está faltando uma outra medida, não é mesmo? Então está faltando isso daqui, ó. A medida total do desenho aqui, ó. Tudo bem? Dessa forma. Se você tem aqui, ó, cotas nesse outro posicionamento, você vai clicar aqui e vai clicar aqui. Em alguns casos, você precisa mostrar também, ó, essa parte de cá. Ou você mostra exatamente já nessa cota aqui de cima, ó, alinhada aqui, ó, perfeitamente. Tudo bem, ó, dessa forma. E aí, posteriormente, você vem aqui, ó, faz também uma outra cota, aqui mostrando a cota total, ó. Dessa forma aqui também você pode cotar.
Desse lado de cá não precisa porque a gente já mostrou aqui. Na parte de baixo a gente não precisa porque a gente já cotou aqui também, tá bom? Agora, quando você tem essa informação com linhas que estejam na diagonal ou em ângulos, aí você vai utilizar a cota alinhada, tudo bem? Ó? Ela tem que ficar nesse posicionamento aqui, ó, acompanhando o posicionamento, né, ou o ângulo da linha, ó, perfeitamente. Agora, por que, pessoal? Isso é importante. Ó. Observem esse valor aqui, 106,57. Verificaram aqui a vírgula, tá vendo? Ou seja, então esse é o tamanho exato da linha. Agora, se você colocar aqui uma cota linear, veja o que acontece. Vou clicar aqui, ó. Mostra o tamanho da peça, mas não mostra o tamanho desse segmento aqui, ó, dessa linha. Ou seja, então, tome um pouquinho de cuidado. Essa informação aqui ela pode ser utilizada dependendo do que você está precisando. Mas o correto é você utilizar, quando você tem linhas em diagonais ou em ângulo, você utilizar a alinhada. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, ó, dessa forma. E aí o restante você utiliza a linear normalmente aqui, ó, para cotar, ó. Tudo bem? Você tem mais informação aqui do outro lado, então você cota aqui, ó, desse outro lado. Observem que o número aqui, ó, 120, ficou exatamente para o lado esquerdo. Então, isso é importantíssimo. Essa parte de baixo aqui, ó, se eu precisar cotar, eu não posso cotar, ó, dessa maneira para dentro do desenho, como eu já expliquei. Você clica para o lado de fora, tudo bem? Em alguns casos, né, pode acontecer de você não ter a possibilidade, você tem que cotar realmente para o lado de dentro. E aí, então você vai cotar, ó, dessa maneira aqui, ó. Tudo bem, ó? Dessa forma, evitando que a linha de cota fique sobreposta à linha do desenho. Tudo bem? Em último caso, tá bom? Nesse outro exemplo aqui, ó, você pode utilizar aqui, ó, as linhas de cota dessa maneira, ó, pegando aqui, ó, essa informação, pegando essa outra informação aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Essa de cá que eu peguei, ó, eu posso ajustar aqui para que não fique encostando no desenho, né? Ó, nenhuma parte está encostando no desenho. Aí eu tenho aqui, ó, essa outra informação, ó, tudo bem, ó? Mostrei essas três informações, só que eu preciso também mostrar essas de cá. E aí acontece aquele probleminha que eu comentei com vocês. As cotas, elas vão se cruzar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer a limpeza entre as cotas. Opa, deixa eu só ajustar direitinho aqui, pessoal. Ó, dessa forma aqui, ó. Ó, elas estão se cruzando, não é mesmo? Ou seja, então, essa seção aqui, ó, que está cruzando, você precisa limpar. Ou você deixa as que estão na vertical totalmente aparecendo, ou você deixa as que estão, né, perdão, aqui na vertical, ou as que estão na horizontal. Tudo bem? Se você decidir que todas as que ficam na horizontal sejam permanentes e você apagar aqui, ó, um pedacinho da que está na vertical, então todas as horizontal devem aparecer, tá bom? Eu já explico aí na sequência do curso como que vocês vão utilizar aqui para quebrar a linha de cota. Aí depois você tem aqui, ó, a cota angular, onde você precisa mostrar qual é o ângulo, né, dessa parte do desenho. Ok, vou pegar aqui, ó, a cota angular, ó. Eu clico numa linha, clico em outra, aqui no caso o AutoCAD, ó, ele me mostra qual o ângulo. Lembra que eu comentei com vocês lá no transferidor, ó, que essa linha que vai fazer a representação do nosso ângulo zero, ó, o AutoCAD está mostrando, ó, que dessa linha aqui até essa outra linha, ó, tem aqui um ângulo de 44 graus, tudo bem? Posso cotar outras informações aqui dessa maneira aqui também, ó? Posso, ó, eu clico aqui, ó, ele mostra que aqui tem 46. Em alguns casos, também você pode cotar assim, ó, você pega aqui uma quina, ó, outra quina, tudo bem, ó? E aí você cota, ó, mostrando que aqui, ó, existe também, ó, um ângulo de 90 graus, tudo bem? Eu utilizei aqui, mas eu poderia também, né, utilizar, ó, para a parte interna aqui, ó, tá vendo, ó? Ou eu jogo para o lado de cá, para cá, ou eu pego aqui a parte interna. Deixa eu só apagar aqui, novamente, opa, deixa eu apagar. E vou fazer aqui uma cota para a parte interna, ó.
Tá vendo? Ó, dessa maneira aqui também, tá bom? E aí, como vocês viram, eu também posso cotar para o lado de fora. Aí também você tem alguns casos que você tem arcos, você pode cotar o arco. Você pode cotar o arco de duas maneiras. Você pode utilizar a alinhada, tudo bem? Ó, você vem aqui, ó, você tem um arco e aí você mostra, ó, a cota do arco, ó, o tamanho desse arco aqui, ó, de um ponto a outro ponto, tudo bem? E também, em alguns casos, né, você pode mostrar, ó, o tamanho total do arco utilizando essa cota aqui, ó, comprimento de arco. Tudo bem, ó? Ele mostra, ó, exatamente, ó, até aparece aqui a simbologia qual o tamanho, a volta do arco. Tudo bem? E quando você tem círculos, aí no círculo você vai cotar de duas maneiras. O círculo você vai mostrar, como você viu lá nas aulas que eu expliquei algumas formas geométricas, você vai cotar mostrando o raio, dessa maneira aqui, ó. Deixa eu só clicar aqui, ó. Aparece ali, ó, a letra R, tudo bem? Você pode colocar para a parte interna, ó, nesse formato aqui, ó, com a linha mostrando ali a linhazinha de chamada, ou pode ser para o lado externo. Observem que a cota de raio, ela pega até a metade do círculo, ou seja, do centro do círculo até a extremidade, a gente tem o raio, não é isso? E também, em alguns casos, você precisa cotar círculos que tenham a informação de diâmetro. O diâmetro, ele já é o valor total da circunferência, ó. Aparece ali aquele símbolo do lado do 91, tá vendo? Pode ser assim para o lado de fora, em alguns casos também pode ser assim, ó, para o lado de dentro. O ideal é que fique assim, ó, nesse posicionamento, tá bom? Você também tem arcos, né, ou partes aí onde você tem concordância. Você vai observar que concordância, na verdade, nada mais é que uma sequência de círculo. E aí você também pode utilizar a cota de raio ou cota de diâmetro, ó, dessa maneira aqui, ó, mostrando que esse arco aqui, né, ou que essa concordância tem um raio aqui, ó, de 50 unidades e assim por diante. Tanto é que quando você insere a cota aqui no AutoCAD, ó, esse símbolo que aparece aqui no meio, é exatamente o centro, ó, dessa curva aqui, ó, desse círculo. Ok? Bom, e aí quando você se depara com a situação que você tem um cilindro, ó, aqui observem que eu fiz um retângulo, né? Eu poderia utilizar aqui uma cota linear, ó, mostrando que isso daqui é um retângulo, não é verdade? Ó? Mas eu sei que isso daqui não é um retângulo, eu sei que isso daqui é um cilindro, é uma forma circular. E se eu cotar o projeto dessa maneira, ó, quem for desenvolver esse objeto não vai entender que isso daqui é um cilindro. Na verdade, aparece simplesmente aqui um quadrado. Então, eu preciso informar aqui, ó, na cota que isso daqui, na verdade, não é uma medida linear, e sim um diâmetro. Para isso, você vai utilizar a simbologia de diâmetro aqui, ó, antes do texto. Tudo bem? No caso aqui no AutoCAD, você vai utilizar aí dois sinaizinhos de porcentagem e a letra C, o AutoCAD já vai desenvolver aí para você o símbolo de diâmetro. No caso aqui no AutoCAD, ele já vai inserir aí essa simbologia. Tudo bem? Se você estiver fazendo no lápis, você precisa inserir, ó, esse símbolo aqui, ó, antes do valor, mostrando, ó, que aqui tem 54 de diâmetro. Então, quem vai ver essa cota vai entender que isso daqui, na verdade, é um cilindro. Tá bom? Aqui no caso você também tem as cotas mostrando aí as ordenadas. As cotas ordenadas, pessoal, elas funcionam da seguinte maneira. Por exemplo, você tem uma peça, né, ou uma parte aí do seu projeto que você quer mostrar um posicionamento inicial e um posicionamento final. Futuramente eu vou entrar em maiores detalhes explicando para vocês como que funciona isso, porque essa cota aqui, pessoal, ela faz essa informação aqui, ó. Ela mostra o posicionamento da linha, em qual posição que está essa linha no seu desenho. Como vocês ainda não sabem relacionado a coordenadas, então vocês não vão entender um pouquinho, mas esse cruzamento aqui, ó, ou esse vértice da linha, ele tem um ponto, um endereço aqui no plano, tudo bem? E essa estilo de cota, ele mostra aqui o endereço desse ponto, ele vai te mostrar o endereço do centro do círculo e o endereço do centro do outro círculo, tá bom? Deixa eu fazer direitinho aqui.
Ó, ele vai pegar esse endereço aqui, ó, e aí você vai colocar essa informação, tudo bem? Ó, depois você tem esse outro ponto aqui, ó, você vai colocar essa informação, tudo bem? Isso aqui é geralmente utilizado mais em mecânica, viu, pessoal? É muito raro você ver em desenho da construção civil. Ou seja, o que é esse valor aqui, ó? Esse valor aqui, ó, é a diferença ou a distância desse ponto aqui, ó, até esse outro ponto de cá. Esse valor aqui, ó, é o valor da diferença entre esse ponto e entre esse outro ponto de cá. E aqui eu deixei mais um arco aqui, porque também você pode utilizar a cota com desvio. Tudo bem? Ela funciona da seguinte maneira, ó, você encontra o arco, você seleciona um ponto inicial e aí você tem alguns procedimentos dessa forma aqui, ó, em formato de zigue-zague. Dependendo aí do seu desenho, você precisa informar essa informação de zigue-zague, porque você às vezes tem uma poluição muito grande de informação aqui, então você chama a cota num outro posicionamento, mostrando qual é o raio, né, daquela parte do projeto. Pessoal, essas são as cotas básicas que vocês precisam conhecer. Em cima de todas essas informações que eu passei, você já consegue aí cotar qualquer outro tipo de elemento. Agora, nas aulas futuras, vocês vão aprender a desenvolver os seus estilos de cotas, ok? E vocês vão aprender também outras formas de cotas também, outros estilos que eu ainda não passei aqui. Vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Porque você tem cotas com linhas base, né, com uma linha base. Você também tem cotas contínuas, tudo bem? Isso vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Vamos voltar lá para o nosso desenho que nós tínhamos desenvolvido, que é o nosso desenho aqui, ó, da construção civil. Eu deixei aqui já nesse arquivo um estilo de cota já salvo, para efeito de exemplo aí para vocês. Mas se caso você está desenvolvendo num papel, você vai utilizar as suas cotas da seguinte maneira, né? Aqui é apenas como exemplo, ó. Você tem uma parede e você tem uma janela, tá bom? Eu vou cotar aqui, pessoal, primeiramente a parte com a medida menor, como você viu ali no exemplo anterior, né, nas pecinhas que eu mostrei, e depois a gente vai pegando as medidas externas. Agora, uma dica importante, você que está aí fazendo seus desenhos, que você se preocupe com a sequência da inserção das cotas. Ou seja, se você começou a cotar essa parede de cá, né, você está utilizando a régua paralela, usando o esquadro, procure cotar tudo que está nessa parede. Depois você vem no sentido anti-horário ou no sentido horário, tanto faz, né? Você cota tudo que está nessa parede. Depois você cota tudo que está nessa de cá e cota tudo que está aqui. Evite ficar saltando ou alternando, porque às vezes você fazendo isso, você vai esquecer alguma cota, tá bom? Cota tudo que está aqui, aqui, num sentido só, para que você não esqueça informações, tá bom? Eu vou inserir aqui uma cota, ó, uma cota linear. Então eu venho aqui, ó, cota janela. Isso daqui é apenas um exemplo, tá bom, pessoal? Vocês vão observar que cota de janela, ela é um pouquinho diferente. Vocês vão entendendo um pouquinho mais para frente aí nas aulas, ó. Então eu mostrei aqui que essa janela tem 1,20 e aí eu vou mostrar aqui, ó, eu não posso encostar no desenho, então eu vou usar aqui, ó, vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó. Essa seção do meu desenho, ó, tem 1 metro. Eu tenho essa parede, então eu mostro a espessura da parede, ó. Tudo bem, ó? A minha parede tem 20. Apareceu aqui, ó, 0,2. Tá vendo? Essa cota está com uma supressão do zero. Mas você sabe que 0,2 nada mais é que 20 centímetros. Quando não couber, você pode também pegar o seu texto, ó, e colocar para o lado de fora, ó, com uma linha de chamada, ó, dessa maneira. Tudo bem? Ou também você pode pegar o texto, ó, e colocar de forma que ele fique nesse posicionamento aqui, ó. Tá bom? Se caso ficar muito poluído aqui, você joga ele um pouquinho para fora ou com aquela linhazinha de chamada. Ok? Vou cotar aqui, ó, o restante para que vocês vejam, ó. Eu não encosto no desenho, né? Para que o desenho fique limpo. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Então vocês vão fazendo as cotas no seu desenho dessa maneira. Eu vou colocar aqui a real grandeza, né, ou a real espessura das linhas, ó. Observem só. A linha da parede ela é mais grossa, ó, e a linha das cotas elas são
mais suaves, são feitas aí geralmente com a lapiseira 03, tudo bem? Deixa eu cortar aqui o restante, ó. Eu tenho essa parede é de 15, ó. Então eu mostro aqui, ó, que tem 15. Automaticamente, ó, a linha ficou aqui para o lado de fora porque não coube aqui entre as linhas de extensão. Tudo bem? E aí você vai fazendo isso, vai cotando todo o seu desenho, ó, todo o seu projeto, cota todas as informações da parte central do projeto. Você poderia aqui também apenas cotar as janelas e essas outras informações você fazer uma segunda linha aqui, tudo bem? Eu vou fazer esse exemplo na parte de baixo. Vou cotando aqui, ó. Opa, deixa eu só pegar direitinho aqui. Com precisão, né, pessoal? A gente precisa tomar muito cuidado na hora que a gente está cotando para a gente não pegar a linha de fora, tá bom? Bom, então ó, eu cotei tudo dessa maneira. Agora eu tenho uma outra informação. Eu tenho isso daqui também, ó. O tamanho do vão do cômodo, ó. Daqui até aqui, ó. Mostrando que o meu cômodo, ó, tem 3,20. Pegou o número 15 aqui em cima, a gente ajusta ele, ó, sem problema, tá bom? E aí depois eu tenho a informação total, tudo bem? Eu posso pegar aqui, ó, essa parte aqui do vão, fazer aqui mais uma outra, né? Ó, eu tenho aqui essa outra, que é o outro cômodo aqui, ó, né? O outro dormitório. Essa precisa estar alinhada com essa, ó, tá vendo? Dessa maneira. E aí depois, ó, eu tenho o total da casa, ó, de fora a fora. Dessa maneira aqui, ó. Tudo bem? Eu posso cotar assim, né? Ou, como eu comentei, cotar a janela individualmente, mas a cota de janela, ela é um pouquinho diferente, tá bom? Essas duas cotas aqui, pessoal, ó. Essa daqui de 20 eu posso ajustar aqui, ó, de forma que fique alinhada aqui. Tudo bem, ó? Fica até mais, né? Fica um pouquinho melhor, ó. Tudo bem? Essa de cá também, ó. E essa de 15 aqui também, ó. Tá vendo só? Eu coloquei aqui as informações internas, coloquei as informações da parede, ó, e coloquei a informação total do projeto. Se eu coloquei aqui o número 7, o valor total, eu não preciso fazer desse outro lado de cá, tá bom? Ou seja, eu também posso fazer assim, ó. Eu posso vir aqui, ó, pegar aqui a informação da janela, colocar aqui. Posso pegar aqui também, ó, a informação do vão do cômodo, ó, o tamanho total do cômodo, e colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui a porta, posso colocar aqui também. Não é de prática, né? Mas eu posso aqui colocar também, ó. Tudo bem? E aí depois, ó, eu tenho a informação total da casa aqui, ó. Que aqui vai dar 8 metros, não é isso, ó? Dessa maneira, tá bom? Eu posso cotar assim. Agora o ideal, pessoal, que essas linhas aqui, ó, de cotas, elas têm uma distância padrão. Que você evite colocar uma muito longe da outra e com distâncias diferenciadas. Ó, aqui tem uma distância dessa para essa, então essa daqui também tem que ter basicamente aí, ó, a mesma distância para o seu desenho ficar bacana, tá bom? Pessoal, as nossas explicações de cotas são basicamente essas. Como eu comentei, nós vamos voltar com esse assunto porque a gente vai criar estilos de cotas. Eu entro em maiores detalhes, ensinando vocês a fazer cotas de portas, como que você cota a parte de ambientes internos, né, em alguns casos, e também como que vocês vão cotar cortes, né, futuramente aí, quando a gente for desenvolver os nossos cortes. Vamos voltar lá para a nossa lousa. Ok? Bom, pessoal, na videoaula de hoje, né, na aula 10, você aprendeu aí como fazer as cotas. Uma dica importante, pessoal, lembre-se aquilo que eu comentei. Evitem, né, inserir muita informação e também evitem faltar informação na hora que você esteja cotando aí os seus trabalhos. Essa informação de cota que você viu aqui na videoaula de hoje, pessoal, foi apenas, né, podemos dizer assim, uma pincelada desse conteúdo de cotas. Existe uma informação muito grande, né, algumas instruções um pouquinho mais complexas
que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, né? Quando a gente estiver com o nosso projeto lá desenvolvendo, a gente vai voltar com esse assunto, né? Como eu comentei, e aí vocês vão vendo ali também mais outras possibilidades. As cotas, elas não são apenas essas que eu mostrei, né? São cotas também de janelas. Você tem as cotas onde mostra o nível do projeto, né? Então tudo isso é parte de cotagem, é parte de anotação nos seus desenhos, tá bom? Pessoal, a nossa próxima aula é uma aula interessantíssima. Nós vamos falar sobre achuras, né? Ou, né, a representação aí de materiais no desenho. Quando você quer informar que aquela planície, né, ou aquela fachada aí do seu desenho tem um acabamento, né? Ou tem um piso, um azulejo, né? Ou aquela parede cortada, você precisa representar ali que ali é uma parte de emboço, reboco, né? Ou uma parte de concreto. Tudo isso é feito com achuras. É uma aula bastante interessante. Vocês vão conhecer alguns estilos de achuras, alguns materiais que a gente insere aí nos desenhos da construção civil, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Como eu comentei no comecinho da aula, muito obrigado por você ter chegado aqui até a nossa aula de número 10. Vamos em frente, tem muito assunto interessante, tem muita coisa bacana ainda para a gente desenvolver aqui no nosso curso. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por você estar aqui conosco. Você já conhece aí os nossos recadinhos. Se você estiver vendo pelo YouTube, dê um joinha. Se você ainda não é inscrito, poxa vida, por favor, vai lá, se inscreva, né? Inscreva-se em nosso canal, comente com seus amigos, divulgue aí o nosso canal também através das suas redes sociais. E qualquer dúvida, teve um probleminha, você não está conseguindo acompanhar as aulas, é aquilo que eu comento: volte, assiste novamente, pause, utilize esse material, pessoal, da melhor maneira que você puder. Se você não conseguir, se você tiver uma dificuldade em especial, nos mande uma mensagem através da nossa página de ajuda, que está lá no nosso site, que é o autocriativo.com.br. Pessoal, então, grande abraço e até mais!